Oi, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao conteúdo relacionado aos diferentes tipos textuais. Na aula que nós tivemos, nós lemos algumas crônicas, contos, e assim, eu acho válido acrescentar mais informações em relação a isso. Porque na língua portuguesa a gente vai se deparar com diferentes tipos de texto e a gente tem que saber como interpretar esses textos. Então, o tema de hoje é o conceito de gênero textual, aspectos específicos da sua construção. Então, nós vamos ver isso. Nós temos aqui, observe, para interagir socialmente, usamos a língua e a linguagem. Então, nós temos aqui as diversas formas que nós temos de nos comunicarmos, né? Seja por um texto escrito, um telefone, né? Uma roda de conversa, a internet. Então, nós podemos nos comunicar de diferentes formas. Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva. Dizer alguma coisa a alguém de determinada forma, em determinado contexto, em determinadas circunstâncias de interlocução. Então, quando nós interagirmos com as pessoas, né, isso significa fazer uma atividade discursiva, né? Então, eu vou interagir com essas pessoas num contexto de diferentes formas. É isso que esse autor aí quis dizer. Todo o discurso, tudo que nós vamos falar, se materializa através de textos e estes consistem em um todo significativo, qualquer que seja a sua extensão. Os textos, por sua vez, concretizam-se através de gêneros textuais. Então, todas as vezes que nós vamos nos comunicar, nós vamos usar uma determinada forma de texto. Então, essa forma diferenciada seriam os gêneros textuais. Dessa forma, podemos dizer que nos comunicamos através de gêneros. Então, para não falar que nós nos comunicamos através de textos, né, nós estamos falando aqui que nós nos comunicamos através de gêneros. Tudo leva a crer que existe um saber social comum através do qual nós, usuários da língua, nos orientamos para decidir qual gênero textual devemos utilizar em cada contexto de comunicação. Então, na verdade, quer dizer que há um saber social, ou seja, há uma noção que às vezes a gente sabe que é própria do contexto, que a gente sabe, agora eu vou usar esse gênero, agora eu vou usar esse outro gênero. Então, o contexto social já nos mostra que tipo de texto que a gente vai usar. Esse saber é competência sociocomunicativa. Esse conteúdo aqui, a competência sociocomunicativa, eu estudei isso até na faculdade. Às vezes, nós temos uma competência já inerente em nós, que nós já sabemos que tipo de texto a gente vai usar em determinada situação. Então, é algo que já está inerente a nós, né? Pelo contexto social, a gente já sabe isso. Uma definição válida de gêneros precisa ser centralizada na ação que é usada para a sua realização. Então, qual que é a ação? Para qual função ali eu estou utilizando esse texto? Então, isso já vai me dizer o tipo de gênero que eu vou utilizar. A escolha por um determinado gênero está intimamente ligada ao contexto, igual eu falei. Dependendo do contexto, eu vou usar um determinado tipo de texto. Características da situação, finalidade do gênero e papel dos interlocutores. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco com exemplos. Os gêneros apresentam finalidade comunicativa e organização recorrentes. Assim, em relação ao gênero textual, podemos perguntar: qual é a finalidade comunicativa? Por exemplo, se eu escrever uma carta para um amigo, qual que é a finalidade? É me relacionar melhor com ele? Então, cada texto tem uma finalidade. Para que eu vou escrever uma charge? É para fazer uma crítica? Então, geralmente tem isso. E como que se organiza? Então, cada texto se organiza de uma forma. Olha só, por exemplo, aqui, vejamos alguns exemplos. O anúncio publicitário. Qual que é a função dele? Não é promover o produto ou uma ideia? Então, essa é a função sociocomunicativa desse texto. Então, quando eu quero fazer isso, eu vou a um gênero que se chama anúncio publicitário, né? Aqui está fazendo a propaganda do Bombril, né, de uma marca, 100% ecológico, 100% Brasil. Então, esse tipo de texto, ele tem uma intenção de promover um produto, fazer com a intenção comunicativa que de alguém adquira isso. Então, cada texto tem sua especificidade.
Por exemplo, aqui nós temos uma receita culinária, né? Uma receita de como fazer uma pipoca. Então, eu acho que todo mundo sabe fazer uma pipoca, né? Eu coloquei aqui só para exemplificar que tem umas regras que nós precisamos seguir na hora de escrever o texto. Primeiro nós colocamos ingrediente, depois nós colocamos o modo de fazer. Então, esse tipo de texto, que nós já sabemos que é um gênero receita, ele tem uma finalidade de instruir alguém a fazer alguma coisa. Quando vocês querem fazer alguma coisa em casa e vocês não sabem como fazer, vocês vão lá e digitam receita. Então, vocês já têm isso inerente a vocês, que o tipo de texto que me fala como fazer alguma coisa de comer é uma receita. Né? Aqui nós temos um exemplo de uma fábula, né? A raposa e as uvas, por exemplo. Então, esse tipo de texto, nós já sabemos que os personagens são animais, né? Que eles retratam coisas e situações que acontecem com os seres humanos e sempre tem uma moral no final, uma intenção comunicativa de transmitir uma moral para nós e para as pessoas às quais nós estamos enviando esse texto. Então, se vocês forem em algum momento em suas vidas forem criar uma fábula, a primeira coisa que vocês vão fazer é pensar, ó, a fábula tem personagens animais, então eu tenho que colocar animais. A fábula tem uma moral no final. Então, essas características das fábulas vocês já sabem, né? Pelo fato de vocês terem já lido sobre isso. E quando vocês se deparam com esse tipo de texto, vocês já logo sabem, esse texto é uma fábula. Aqui eu não consegui colocar a charge, mas eu deixei o link aqui para vocês verem depois. Então a charge, quando vocês pegam, por exemplo, um jornal, aí tem uma charge. A charge geralmente são caricaturas de pessoas e ali eles têm uma intenção comunicativa de provavelmente fazer uma crítica. As charges em si, elas fazem uma crítica e elas são atuais, elas retratam situações que estão acontecendo, principalmente no âmbito político. A charge geralmente é muito relacionada ao âmbito político. Então, esse é um tipo de texto que se enquadra, né, nessas situações. Aí a gente tem que saber observar as características. Nas várias situações comunicativas, produzimos textos que se concretizam através de gêneros textuais. Então, eu vou citar aqui os principais gêneros. Agimos socialmente com a linguagem através de... Então, vamos ver. Nós podemos usar o gênero conversas, pode ser por telefone ou não. Cartas. Hoje em dia as pessoas não escrevem muito cartas umas para as outras, né? Porque nós temos o WhatsApp. Mas ainda tem muita gente que se comunica por carta. Temos telefonemas, bilhetes, e-mails, convites, avisos, lista de compras, agradecimentos, jogos, fofocas, recados, bate-papos virtuais, diários pessoais, formulários, contos, autobiografias, informes, advertências, relatos e instruções. Então, olha só, aqui tem muito mais do que isso. Olha a diversificação que a gente tem de gêneros textuais que nós usamos, às vezes, sem saber que nós estamos usando aquele gênero. Então, só para exemplificar esses aí mesmo. Os gêneros textuais podem ser orais, que é o uso da linguagem falada, por exemplo, a conversa, o telefonema, a aula. Essa aula que eu estou passando para vocês aqui é um gênero oral, né? Podem ser escritos, que é o uso da linguagem escrita, como uma carta, bilhete, e-mail, uma lista, um aviso. Ou multimodais, o uso de várias modalidades da linguagem, como escrita, imagem, fala e gestos ao mesmo tempo. Que é, por exemplo, a propaganda na televisão, por exemplo. Quando você vê uma propaganda na televisão, ela envolve a fala, a escrita. Nós temos também a charge, que envolve a imagem e tem escrita também. Temos a capa de jornal, então multimodais. O gênero oral telefonema. Eu vou ter uma exemplificação aqui, eu vou até ler essa história aqui só para descontrair um pouquinho. Olha. Alô, Ana Maria. Oi, é a Miriam. Não sei se você se lembra de mim. Lógico, batemos um papo no shopping. E aí, tudo bem? Mais ou menos. Lembrei que você arranjou um serviço simpático.
eu vendo maquiagem, compro direto na fábrica e vendo a quem quiser. E como você ganha comissão? Não, eu compro e depois calculo o preço para ter lucro. Será que dá para eu tentar? Tá, você precisa ter um dinheirinho para comprar um estoque e uma lista com nomes de pessoas que poderiam comprar. É mais complicado do que eu imaginei, vou pensar e te telefono. Obrigada, hein? Um beijão. Imagine, ligue sim. Beijão. Então, nós temos aqui uma conversa telefônica para representar o gênero oral. Então, às vezes, nós usamos o gênero aí o tempo todo e a gente nem sabe, né? Nesse caso aí, o gênero oral. Nós temos aqui o gênero escrito, que é uma carta. Geralmente, a carta, você já sabe, tem um padrão, né? Geralmente, a gente começa com localidade, a data, com o chamamento, né, querida Clara. Nós colocamos e no fim nos agradecemos e colocamos nosso nome. Então, geralmente o gênero cartas, ela tem esse aspecto. E vocês também já têm isso internalizado, que a carta tem essa estrutura formal, né? E aqui representa o gênero escrito. Nós temos o gênero multimodal, que é a tirinha. Eu não consegui colocar a tirinha aqui, mas a tirinha você já sabe, principalmente as tirinhas que vocês veem aí da Turma da Mônica. Vou dar um exemplo que é mais fácil. Então, a tirinha, geralmente, da Turma da Mônica, ela tem imagem, ela tem os balõezinhos com as falas, ela tem balõezinhos até com onomatopeias, que representam sons apresentados pelos personagens. Então, na produção das tirinhas são usadas, a mais de uma modalidade de linguagem, né? São usadas mais de uma. A escrita e as imagens. Então, por isso que ela é considerada multimodal. Então, se eu der um texto para vocês perguntar, esse texto aí é um gênero oral, escrito ou multimodal? Então, aí vocês já vão saber pelas características que eu apresentei aqui. Nós temos que cada esfera da atividade humana produz seu conjunto de gêneros textuais. Vejamos alguns aqui, ó. É interpessoal, ou seja, relação de pessoa para pessoa. Carta, bilhete, e-mail, uma conversa. Jornalismo, nós temos notícia, reportagem e editorial. Religioso, nós temos o sermão, a oração, rezas e catecismo. Da saúde, temos a receita médica, bula de remédio, o atestado médico. No comercial, nós temos a nota de compra, fatura e boleto. Jurídico, nós temos o contrato, leis, regimento, estatuto, certidão. Publicitário, nós temos o anúncio, cartaz, folheto e outdoor. Lazer, piada, adivinha, histórias em quadrinhos. Ficcional, conto, poema, peça de teatro e romance. Então, olha só como que ficou assim muito bem dividido e bem representado aqui, né, o conjunto de gêneros textuais, né, como todos esses fazem parte das nossas vidas, mesmo que a gente não queira. Os avanços tecnológicos provocam mudanças nos gêneros e fazem surgir novos gêneros para atender às novas situações comunicativas, tanto na oralidade como na escrita. Então, à medida que o tempo vai passando, vão surgindo novos gêneros textuais, né, para nos adequar à sociedade em que nós vivemos. Há muitos anos atrás não existia o e-mail, agora já existe. Então, com o tempo, as coisas vão mudando e vão se transformando. A capa de jornal é um gênero que se adaptou através do tempo às mudanças do contexto de uso. Então, antigamente, aqui, em 1825, como era o jornal, e em 2010, aqui, como que é, né? Muito parecido com o atual. Então, olha para vocês verem como as coisas vão mudando, vão se adaptando. Ali já colocou imagem para exemplificar. Então, o mundo vai mudando e os gêneros textuais também vão mudando com o tempo. Então, também há casos em que os gêneros se interpenetram para constituírem novos gêneros. É quando um gênero se mistura com outro, que é chamado de intergenericidade. Olhem para vocês verem um exemplo. Nós temos aqui um poema, o gênero poema, que se misturou com o gênero receita. E os dois juntos, houve essa mistura. Receita de pão. É coisa muito antiga o ofício do pão. Primeiro misture o fermento com água morna e açúcar e deixe crescer ao sol. Depois, numa vasilha, derrame a farinha e o sal, óleo de girassol, manjericão. Adicionando o fermento, vá dando ponto com calma, água morna e farinha. Mas o pão tem seus mistérios, na sua feitura há que entrar.
um pouco de alma do que etéreo. Então, estique a massa, enrole uma trança e deixe que descanse, que o tempo faça a sua dança. Asse com forno forte até que o perfume do pão se espalhe pela casa e pela vida. Rosana Murray. Então, olhem só para vocês verem essa mistura do gênero receita com o gênero poema. Ficou legal, né? E diferente. Nós temos aqui, ó, observe que essa propaganda também funciona como chamada de capa. Então, olha só, tá vendo aqui, ó, aquela que tá aqui. Confira as ofertas no caderno Vida Urbana. Então, da mesma forma que ela é uma propaganda, ela pode ser funcionada como chamada de uma capa de uma revista, por exemplo, né? Então, ela se misturou nesses dois gêneros textuais. Uma definição de gênero textual. Então, para finalizar, o que seria então este gênero, todos esses gêneros que nós vimos aqui? São os textos que encontramos na nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais. Ou seja, cada gênero terá uma função, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Então, essa mistura nos propõe exatamente isso, né? Essas misturas, né? Essas características que nós vimos aqui, que definem seus objetivos próprios, suas composições funcionais, é representada pela diversidade de gêneros. Aquela lista toda que eu coloquei de gêneros, ela é muito diversificada, né? Vocês observaram. Então, meninas, a aula de hoje é relacionada a isso, os gêneros, né? Espero que vocês continuem estudando em casa e até a próxima aula.